O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi a encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos reunidos mais um ano celebrando a festa da Páscoa do Senhor. Esta Páscoa que vem antecedida de um tempo bonito, de um retiro quaresmal, dos exercícios quaresmais, das celebrações de Semana Santa, em que, abertos ao chamado do Senhor, a sua palavra, foi possível a gente experimentar a vitória da vida, ou a vitória da graça sobre a realidade de pecado, a realidade do mal, da morte em nossas vidas. Tudo isso para dizer, que foi um tempo especial de maior proximidade com o Senhor, de maior reflexão sobre a vida, o sentido da vida e da nossa fé, se revelando um maior crescimento como cristão, um maior crescimento espiritual. À noite de ontem celebrávamos a Vigília Pascal, celebração muito bonita, em que celebrávamos a liturgia do fogo, da luz, que vai rompendo, que rompe com as trevas. Celebramos de um modo muito especial a palavra de Deus, como que Deus foi se revelando, como que Deus foi se mostrando ao longo de toda a história da criação até chegar a Cristo Jesus. E foi um dia que nós renovamos as promessas batismais, resgatando o sentido do batismo, o sentido da água, da luz, da palavra, da Eucaristia. Tudo fontes da nossa identidade como cristãos, como católicos. E a liturgia desse dia vem confirmar toda a história, toda a experiência que a comunidade foi fazendo
para celebrar, para descobrir em suas vidas o Cristo ressuscitado. Podemos falar da ressurreição, mas podemos falar da ressurreição como algo que não diz respeito à nossa vida concreta, algo totalmente abstrato. Mas podemos falar da ressurreição de uma maneira muito coerente, muito ligada à nossa vida, à nossa existência, às situações pelas quais nós passamos. O Evangelho de São João que escutamos para a liturgia desse dia nos fala: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Aqui poderia colocar qualquer outra figura, qualquer outro discípulo, um homem, mas o Evangelho de São João traz aqui a figura de Maria Madalena. E ressalta para nós o primeiro dia da semana. Por que o primeiro dia da semana? Ressaltar o primeiro dia de uma nova realidade, o primeiro dia de um novo tempo, o primeiro dia do novo tempo, ou melhor dizendo, da nova criação, inaugurada por Cristo Jesus, pela sua ressurreição, por aquele que venceu a morte. Então, Cristo que marca agora o tempo estará marcado pela vida de Cristo Jesus. Aquele que põe um fim àquilo que era o destino de toda criatura, de todo ser humano, a morte. A palavra de Deus vem nos dizer que Cristo rompeu com isso. Mas falar que para descobrir o Cristo ressuscitado, às vezes é um processo, requer tempo, requer abertura, e às vezes é um processo mais rápido, às vezes é um processo mais lento, vai depender de cada um. Por isso o Evangelho nos traz que Maria Madalena, ela foi ao túmulo de Jesus. O que ela procura não é o Jesus ressuscitado. Em si, ela não está procurando o Jesus ressuscitado. Ela está procurando o corpo de Jesus. Ela está procurando o corpo de Jesus. Logo, ela está ainda tomada pela realidade da morte. Ela está ainda tomada pela realidade da dor. Ela quer ver o corpo, quer encontrar o corpo, quer ter esse encontro, vamos dizer, quer ainda ter esse encontro físico com Jesus, quer dizer, com o corpo. E o Evangelho nos fala que bem de madrugada, quando ainda estava escuro, São João sempre nos brinda com a reflexão dessa escuridão. Quando ele fala da escuridão, sempre nos remete às trevas. E as trevas, vamos dizer, olha, quando nós apagamos aqui as luzes, começam as trevas, a escuridão. Mas quando nós falamos quando vem a escuridão, também a escuridão, as trevas, é aquilo que nos impede de caminhar, nos impede de enxergar o caminho, nos impede de enxergar a vida. Logo, as trevas aqui é uma realidade que impede a comunidade, aqui representada por Maria Madalena, de enxergar a vida do ressuscitado, enxergar o novo, contemplar o novo tempo, a nova história agora, à luz do ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nessa figura traz para nós essa realidade do túmulo. O túmulo é sempre o lugar dos mortos, para ressaltar mais ainda, o túmulo é o lugar dos mortos. Ali no túmulo não está a vida, mas ali no túmulo estão os mortos, nos túmulos estão os mortos. Então é preciso a reflexão, é preciso a gente encontrar as pistas, os sinais do ressuscitado. Devemos procurar entre os mortos ou entre os vivos? Devemos procurar nos túmulos ou na realidade da vida? Você encontra Jesus nos túmulos ou na realidade da vida, na sua luta, na sua missão? Vamos percebendo, amados irmãos, que não é no túmulo,
nós podemos ir aqui, esta realidade que Maria Madalena, ela fica aqui em choque, porque ela chega no túmulo e ela não encontra o corpo de Jesus. O túmulo está aberto. Ela não consegue ainda respostas, ela não consegue armazenar, talvez não seja a palavra armazenar, mas ela não consegue compreender esta realidade. Ela se coloca com muitas dúvidas, sem respostas, e ela vai ao encontro dos discípulos. E aqui aparece Pedro e o discípulo amado. Nesse itinerário da fé, da descoberta do ressuscitado, é importante. Porque aonde você não vê sinais de vida, você não percebe os sinais do ressuscitado, você poderia se fechar em si mesmo, como você não está vendo, você não procurar resposta. Mas Maria Madalena é aquela que vai procurar resposta junto aos discípulos, porque ela anseia por encontrar a verdade. Ela anseia por encontrar a verdade contida ali naquela cena, naquela situação, o desfecho da pessoa de Jesus. E quando ela fala para os discípulos tirar o Senhor do túmulo, claro que ela não está pensando aqui na ressurreição. E aí, ao contar, os discípulos saem apressadamente. Os dois corriam juntos. Quer dizer, por que correr? Corriam juntos, mas o discípulo amado chegou primeiro. João, o discípulo amado, chegou primeiro. E ele chegou ao túmulo, ficou à porta, não entrou. Pedro chegou depois e já foi chegando e entrando. Primeira reflexão que poderíamos dizer desta cena, queridos irmãos e irmãs. Aquele que ama, aquele que encontrou o amor, aquele que ama, ele sempre chega primeiro às realidades. Ele sempre descobre a essência da vida, dos fatos, das situações, né? Assim nós podemos compreender. Os dois corriam juntos, mas o discípulo amado correu primeiro. Aquele que conhecia Jesus, aquele que amava Jesus de um modo tão distinto, vamos dizer assim. Aquele que tinha um profundo, né, que Jesus havia marcado, né, a profundidade do seu ser. Pelos fatos ali, ele ficou contemplando aquela realidade e percebendo o mistério da vida de Jesus, sentindo o mistério da vida de Jesus na sua própria existência. E Pedro é aquele que vai e ele quer ver, né? Pedro quer descobrir, cadê? Talvez alguém que vai estar mais ligado aqui à dimensão racional, de querer ver, de querer provar, mas não tem sentido, cadê o corpo? E racionaliza tanto que não consegue perceber no mistério das situações algo para além daquilo que se vê, porque não acredita, e aquele que acredita consegue ver. Então a fé na ressurreição, os sinais da ressurreição passa pelo crer. Aquele que crer consegue perceber a realidade, os sinais do ressuscitado na história e na nossa vida. Aquele que não crer, amados irmãos, nada vê, não consegue enxergar. Então, ver e o crer são duas realidades que se comungam, né? Porque aquele que crer, ele consegue ver o sinal do ressuscitado. Aquele que crer consegue ver. E aquele que vê é porque necessariamente ele crê. Ele crê nos desfechos, ele consegue
interpretar os fatos não só por uma dimensão intelectual, mas pelo coração, pela sua capacidade de amar. Então a busca dos sinais do ressuscitado pode se dar de várias formas. Maria Madalena, pela sua proximidade, pelo afeto, pelo carinho que tem com Jesus, e ela busca encontrar a resposta para a sua vida. Pedro, de uma outra forma, e o discípulo amado também por uma outra forma. Então, para nós, queridos irmãos e irmãs, aquilo que já mencionei, nem todo mundo vive a fé dentro do mesmo patamar, nem todo mundo fez o mesmo encontro com Jesus, ou deixou ser encontrado por Jesus verdadeiramente. Às vezes você segue, mas nunca foi encontrado por Jesus, no sentido de uma transformação profunda da sua vida. E a comunidade cristã é essa que não tem uma receita, mas o mais importante de tudo isso é que a gente não deixe de buscar respostas para as nossas dúvidas, para as nossas inquietações, procurar resposta em alguém que possa nos auxiliar, nos ajudar a fazer memória de tudo aquilo que o próprio Jesus fez e foi para o povo, para os próprios discípulos. E é isso que a primeira leitura vem nos falar. Pedro fazendo a sua pregação, fazendo memória de toda a vida de Jesus. Vocês não lembram de Jesus de Nazaré, aquele que esteve no nosso meio, aquele que pregou, aquele que amou, aquele que fez tantos milagres, tantos prodígios? Vocês não lembram? Esse Jesus que nos deu tantos exemplos, tantos ensinamentos, esse Jesus morreu. Mas ele morreu, ele não está morto, ele passou pela morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, como disse. Então a pregação de Pedro. E aí a primeira leitura termina para nós dizendo: todo aquele que crer em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Porque aquele que crer em Jesus, amados irmãos e irmãs, tem a vida iluminada. Aquele que crer em Jesus tem a vida restaurada. Aquele que crer em Jesus usufrui daquilo que a palavra, daquilo que o próprio Jesus proporciona. Jesus veio para proporcionar o crescimento. Jesus veio para proporcionar mais unidade, mais comunhão, mais liberdade, mais paz. Jesus veio para proporcionar mais força para continuarmos a nossa missão. Aquele que crer em Jesus tem o seu coração, a sua vida purificada, transformada. Logo, é porque ele já se converteu. E por se converter, naturalmente, está garantido o perdão de seus pecados. Porque agora não mais vive um estilo de vida segundo aquilo que o mundo apresenta, mas vive um estilo de vida segundo aquilo que foi o estilo de vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalizando, queridos irmãos e irmãs, possamos contemplar, refletir sobre aquilo que São Paulo nos diz. Cristo ressuscitou em nossas vidas. Por isso, deixemos de olhar para o túmulo, mas olhemos para o alto. Esforcemos para alcançar as coisas do alto, alcançar as coisas de Deus. Deixar que este amor divino, deixar que esta luz divina, a luz do ressuscitado, penetre cada vez mais o nosso ser. Amém. Amém.